Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos já convidar o povo para nossa live de hoje. Ih, que eu não tô conseguindo convidar. Hoje uma live super especial, como todas. Vamos falar um pouquinho sobre autoestima, vamos conhecer a história dessa minha amiga que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, uma história super legal, vale super a pena, sabe, ouvir a história dela. É um grande aprendizado, na verdade, a história da minha amiga. E vocês vão ver, né? Eu vou deixar ela falar pra vocês. Boa noite, Patrícia. Boa noite, André. Ela já chegou aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar convidar pra gente iniciar o nosso bate-papo. Olá! Oi, Boa noite, Andréia. noite, Milena. Tudo bem? E você? Toda trabalhada na beleza? Então, a Andréia é minha amiga. Ela também é psicóloga. Se formou junto comigo, ela lá no Rio, eu aqui em Salvador, mas a gente se formou juntas. A gente está juntas também desde o primeiro período da faculdade. Ela é uma dessas mulheres que eu disse para vocês que eu iria trazer. Cadê você, Andréia? Deve ter apertado lá em alguma coisa. Vou chamar ela de novo. Ela é uma dessas mulheres que eu falei para vocês que eu admiro muito, que eu acho que é uma pessoa incrível, que tem uma história incrível para contar. Eu acho que você apertou alguma coisa aí e saiu, né? Não, foi para você, como se estivesse carregando para você, aí concluiu e depois entrou de novo, convidou de novo, mas não apertei nada, não. Tá bom. Então, vamos lá. Vou passar a palavra para você, Andréia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Finalmente, né, eu consegui te trazer para uma live. Pois é, finalmente. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E, como você disse, finalmente, né? Conseguiu. Relutei, mas aceitei seu convite. Eu Isso espero, aí. eu Pode espero que o que falar. a gente vai conversar aqui hoje possa, esse conhecimento que a gente vai trocar, possa acrescentar na vida das pessoas que vão nos assistir, né? Porque a Sim, gente vai com falar de um certeza. assunto que é um problema na vida de muitas pessoas. Então, espero que a gente possa contribuir para ajudar a construir uma autoestima saudável na vida das pessoas que vão nos assistir. Isso aí. É isso. Porque, como eu já falei em outras lives, a gente não sabe o alcance, né, que o nosso vídeo vai ter. E quantas pessoas vão poder se identificar com a sua história, vão dizer, nossa, isso faz super sentido para mim. Eu não sabia, então, que eu deixei de fazer isso, ou eu fiz aquilo por causa da minha autoestima. E isso é muito interessante a gente trazer esses relatos reais, né? De nós, mulheres, do dia a dia, e o quanto a gente às vezes se priva de coisas tão importantes, às vezes coisas que a gente quer muito fazer, por causa do medo, da insegurança, da gente não se sentir capaz, não se sentir apta a fazer, porque a nossa autoestima nos impede de tentar fazer algo novo, né? Mas a gente está aqui é para quebrar esses ciclos mesmo, para quebrar essas barreiras, dizer que é possível sim construir uma autoestima saudável. Não falo de viver sem inseguranças, porque é impossível, a gente sempre vai ter inseguranças e eu venho batendo nessa tecla. Mas não permitir que a baixa autoestima e que a insegurança paralise a sua vida e te impeça de chegar onde você quiser chegar. Então, André, para começar o nosso bate-papo, fala para mim, o que é autoestima para você? A autoestima, para mim, é como, como você se vê, a visão que você tem de si mesma e a visão que você tem diante dos outros. E Uhum.
Até aí, tudo bem. O problema é como que essa visão foi formada. O Uhum. que contribuiu para que a gente tenha a visão que a gente tem da gente mesmo para conosco, né? E para com os outros. O que levou a você ter a autoestima que você tem hoje? O que me levou a eu ter a autoestima que eu tenho hoje? Então, eu acho que a gente vai bater um papinho sobre isso, né? Para mim é É, isso, é a forma como a gente se vê para a gente mesmo e como a gente se vê diante dos outros. diante da sociedade, diante dos outros, né? Eu acho que é Isso. bem isso mesmo, é a autoimagem que a gente tem. É como eu me vejo, é como eu me percebo, é como eu me entendo e como eu me posiciono no mundo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, fala pra gente, compartilha com a gente um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, o seu ambiente ali familiar, o seu ambiente social, a escola, como é que era? Compartilha com a gente um pouquinho da sua história. Sim. Antes até de começar a compartilhar, eu acho que eu até vi você falando, ouvi, né, você falando isso numa outra live, porque quando a gente fala em autoestima, o senso comum já pensa logo em aparência física, né? Ah, se a pessoa se sente bonita ou não se sente bonita. E isso aí, para mim, é só a pontinha do iceberg. Isso é só a parte que é mostrada. Mas a autoestima vai muito além disso. Ainda que fosse isso, só isso já seria um problema. Mas vai muito além. Então, falando da minha infância, já começa assim com um contexto familiar que já não favorecia muito mesmo, né? Eu fui adotada, bem pequena, eu não conheci meus pais biológicos e tive um contexto familiar muito conturbado, onde eu ouvi assim, muitas palavras negativas, muita coisa ruim a meu respeito. E eu cresci acreditando em tudo que foi dito para mim enquanto criança. Isso me gerou uma adolescência, uma pessoa muito tímida, muito retraída, uma pessoa que não acreditava no próprio potencial, uma pessoa que se sentia incapaz diante de muitas coisas, e isso daí levou para descamou para um outro lado, né? E aí, como você vai se vendo, vai ditando como você vai se comportar nos seus relacionamentos, né? Tanto familiares, como de amizade, como relacionamentos amorosos, e isso vai afetando toda a sua vida, na verdade, né? E como Porque a foi que gente não vive afetou? sozinho, funciona todo tempo com pessoas. E aí a tua autoestima dita muito de como você vai viver esses relacionamentos. E como é que foi que afetou os seus relacionamentos, por exemplo, na adolescência, né? Que é uma parte mais forte ali, mais gritante. Como é que a autoestima baixa, que já foi, né, marcada, assim, digamos, a partir mesmo da sua infância, já começou esse processo de autoestima baixa, na adolescência, como é que isso refletiu nos seus relacionamentos com os garotos, por exemplo, com as meninas, amizade, na escola, se você tinha alguma dificuldade por causa da baixa autoestima? Bom, na escola era o seguinte, eu sempre tinha que ser a melhor. Eu me cobrava muito isso. Porque se eu já não tinha, digamos assim, muitos atributos, eu não tinha muitos atrativos para as pessoas, para fazer amigos, eu pelo menos parecia que eu tinha que ser a melhor em tudo. Então, era uma cobrança muito grande, minha mesmo. Eu tinha que ter as notas mais altas, eu tinha que ser a melhor. A cobrança vinha de mim. Era como se só isso serviria para compensar todo o resto. Isso serviria para ter alguma admiração, já que não tinha admiração em nenhuma outra área. Então, a cobrança era muito ruim. E isso despertava, sabe como é adolescente, né? A adolescente é complicada, a adolescência é uma fase complicada. Isso despertava a raiva das meninas,
Eu era muito perseguida, sofri muito bullying, muito bullying. E assim, eu tinha poucos amigos, poucos mesmo. E quando esses amigos me faziam algo, me chateavam e faziam coisas comigo, coisas que me magoavam, a vida inteira eu aceitei passivamente, porque no fundo eu acreditava que se eu perdesse aquela amizade, ninguém mais ia querer ser meu amigo. E isso foi para o relacionamento com os garotos, entendeu? Eu aceitava todo tipo de coisa, porque, e quando eu digo todo tipo de coisa, relacionamentos em que eu fui traída, relacionamentos em que eu estava em segundo plano, terceiro, quarto, mas que eu acreditava que se eu terminasse aquele relacionamento, eu não conseguiria outro. Então eu tinha que me contentar com aquilo. E foi assim durante boa parte da minha vida. Boa parte da minha vida. E é muito louco isso, né? A gente vai ouvindo assim, a gente vai se identificando, porque às vezes a gente acha que só a gente passa por aquela situação. Às vezes a gente se sente um Sim. pontinho, assim, no meio do universo inteiro, a gente acha. Todas as outras pessoas são amadas, todas as outras pessoas são desejadas, são atraentes, são isso, aquilo. Só eu que não sou. E a Isso, gente todas vai. as pessoas têm amigos, são populares, e a gente não, é Isso. por aí mesmo, Mas né? olha só, olha essa troca, né? Para a gente ver como isso é mais comum do que a gente imagina. E é muito legal a gente trazer esse relato e falar mesmo desse processo infância e adolescência, porque é importante que se tiver aqui, por exemplo, pais ou futuros pais, né, que possam estar assistindo a nossa live, pais de criança, pais de adolescente, observar, começar a observar o comportamento dos filhos, ver se o filho está sendo vítima de bullying ou se o filho, porventura, não é o causador do O bullying. causador, Porque, verdade. é, porque eu sei que às vezes é muito difícil a gente aceitar que o nosso filho está tendo um comportamento que é considerado errado. Mas às vezes a gente não tem controle sobre isso, então é importante a gente estar atento a isso, né? Como os nossos filhos estão se portando, como é que eles estão agindo socialmente, para não deixar marcas tão graves, né? Como as que você tem, que tantas outras pessoas também acabaram ficando. Até Então, porque, Milena, pode falar. só que eu acredito que no meu caso e o seu, nós fomos as que sofremos e nos retraímos. Mas acontece aquele também que tem um problema de autoestima e se torna um agressor. Ele Sim, revida isso de forma agressiva, ao contrário de mim e de você. E sim, aí as outras pessoas vai descontar em outras pessoas aquela frustração que ele não consegue lidar. Então, o que tem, você falou é, é importante. Às vezes não está sim, sofrendo, mas está causando. Mas o que que leva aquela criança, aquele adolescente a agir daquela forma? sim, tem uma frase que fala que o oprimido quer se tornar o opressor. E Sim, acontece muito isso dessa inversão de papéis. Né? E por um tempo eu fui a oprimida, que sofria bullying, a que era excluída, que era deixada de lado. E aí chega um determinado momento, como forma de autoproteção, eu não vou permitir que as pessoas mais me humilhem, me rebaixem, ou façam eu me sentir, embora eu ainda me sinta, porque é importante isso, porque quando você tem essa necessidade de estar sempre ali atacando o outro, é algo seu, é um reflexo seu de como você está se sentindo. Então, o oprimido quer se tornar opressor, e aí, mas é uma camada, né, que ele está criando para se proteger. Então, para que ninguém faça comigo, eu vou fazer primeiro. Então, isso. assim, e isso é muito real e muito sério. Porque quando não acontece da gente se retrair, que foi o meu caso, que foi o seu e de outras pessoas, de acabar se acanhando, né, ficando ali no cantinho do mundo como se vivesse à parte, existe essa coisa de eu vou contra-atacar. Então, para não ser atacado, eu ataco primeiro. Usa a frase. A melhor defesa é o ataque. Então, eu não vou Sim, permitir que me ataquem, então eu já vou chegar atacando, atirando em todo mundo. Mas, infelizmente, isso não está resolvendo problema nenhum, né? Nem se retrair, que foi o nosso caso, nem entrar numa bolha, que a gente só veio conseguir sair, né? Tá conseguindo sair agora, no meu caso, pelo menos depois de adulta, nem virar o opressor, porque nenhuma coisa nem outra vai nos ajudar internamente, vai ajudar a gente a lidar com as nossas questões de autoestima.
Pois E é, mas aí você tocou nesse assunto, eu cheguei nessa fase, não de me tornar agressiva, mas de me tornar, eu não sei se a palavra seria arrogante. Quando eu cheguei na fase que eu comecei a trabalhar fora, que eu comecei a perceber que eu tinha um outro valor, que o trabalho que eu comecei a fazer toda vez que eu trabalhei, eu também era melhor, tá? No trabalho eu sempre fui a melhor, porque na minha área, porque eu tinha que ser a melhor. E aí eu cheguei numa fase de achar assim, eu não preciso das pessoas. Olha que engano, né? E aí pois é. eu comecei a agir assim. Ah, você, por exemplo, eu não vou com a sua cara, um exemplo. E você chegava no trabalho, você trabalhava comigo, beleza. E se você me desse um bom dia, e eu falasse assim, eu não vou com a cara da Milena, você passasse por mim e desse bom dia, eu não te respondia. E quando alguém me perguntava, por que você não respondeu? Eu não gosto dela, não me importo com o dia dela, dane-se se ela tem um bom dia ou não. E eu me tornei esse tipo de pessoa, de que quando eu gostava mesmo. Mas também quando eu não gostava, era assim, não preciso, não vou me submeter, não quero fazer amizade, não quero aproximação. Então, assim, Isso eu não porque gostei nem um vivenciou os pouco dois dessa, lados. e eu não gostei nem um pouco dessa pessoa que eu fui por um tempo, tá? Vale dizer isso, não E gosto você dela. concorda comigo que isso não resolveu seus problemas de autoestima? Renato, Pouco, obrigada, amigo. Valeu. nem um pouco, pelo contrário, porque às vezes eu agia assim, mas como eu te falei, eu não gostava dessa pessoa. E às vezes eu falava assim, gente, essa não sou eu. Essa não sou eu. Uma pessoa que trata, às vezes, as pessoas mal gratuitamente, que é grossa, sem nenhum motivo aparente. E eu também não gostava dessa pessoa. Então, não resolveu o meu problema. Pois é, não adianta, né? A gente realmente precisa buscar ajuda, compreender que os nossos processos eles são muito mais profundos do que a gente imagina, que não vai ser a gente deixando de fazer nada, não vai ser a gente se isolando do mundo, não vai ser a gente abrindo mão de coisas que a gente quer fazer, e que não vai ser a gente atacando o outro que a gente vai conseguir se sentir melhor, né? É Eu acho que é verdade. um processo e é a gente investir na gente, gastar nossa energia na gente de forma positiva e fazer o que você está fazendo hoje. Hoje você está dando um pontapé inicial para outras áreas da sua vida que você ainda ficava, né, se retraindo. Não, não vou, porque eu estou convidando a André para fazer live comigo há séculos. E É ela vem verdade. rolando há séculos. Dessa vez ainda demorou para me confirmar que participaria, mas disse: eu vou topar essa com você, amiga. E isso é um ótimo passo. É mais uma barreira que ela está quebrando, entende, gente? É assim que ela vai construindo e melhorando a autoestima dela. Mando sim, Renato. Pode deixar que eu mando seu abraço para ele. Conta pra gente, Andréia, você já fez loucuras por causa da baixa autoestima? Oi, Cíntia. É, acho que não. Acho que não. Que eu me Nada lembro. assim, dieta, já tomou remédio para emagrecer, usou produto de cabelo, pele para se sentir mais bonita, alguma coisa assim? Não, não, até porque eu tinha medo de fazer essas coisas. Então, não, não, E nunca fiz. emocionalmente falando, você acha que você fez algum tipo de loucura? Você falou que se permitia estar em relacionamentos ruins, né? Você acha É, que isso emocionalmente sim. você se permitiu? Porque não deixa de ser uma loucura, né? A gente está com uma pessoa, por exemplo, que nos maltrata e a gente permanecer naquilo ali achando que é aquilo ali que a gente merece. Eu tenho que ficar com essa pessoa mesmo porque é isso aí que eu mereço. Eu não vou conseguir coisa melhor mesmo? Ah, isso sim, isso sim. E assim, vale dizer que eu nunca fui maltratada fisicamente, tá? Só para deixar claro. Mas Mas que a gente muitas sabe que o vezes abuso o físico é maltrato, outro estágio, né? exatamente, o emocional é muito pior. Por exemplo, a ponto de ficar com pessoas que, um exemplo, eu estava dando um exemplo da prática, que quando eu comecei a dirigir, dizia para mim assim: olha só, mas você não tem condições de dirigir sozinha, porque você não está pronta para isso. E aquilo gerava uma dependência, porque onde quer que eu fosse, fulano me leva. Você pode me levar em tal lugar? Ou então, eu tinha o carro era meu.
Mas para eu ir, vamos comigo, porque eu acreditava que eu não tinha condições de dirigir sozinha. Isso não deixa de ser uma forma de opressão, de abuso. Sim. E eu acreditava piamente. De ouvir assim, ai, você é muito sozinha. Se a gente terminar, cara, o que vai ser de você? Você não tem amigos. E eu realmente acreditar que eu era muito sozinha. Ou seja, se eu perder, eu tô frita. O que vai ser da minha vida? Então, eu me permiti viver relacionamentos desse tipo. Porque isso que a Andrea está trazendo é um relato claro de um relacionamento abusivo. Porque, assim, a gente Sim, entende relacionamento abusivo, pensa muito, associa relacionamento abusivo à agressão física. Mas a sim, agressão física é o último estágio da agressão. Então, é importante a gente saber que essas coisinhas, por exemplo, que essa pessoa falava para a Andrea, elas se caracterizam como um abuso psicológico. É tentar sim, diminuir a forma que você se vê, é tentar te invalidar, te colocar numa posição de inferioridade e de dependência. Porque quando você depende do outro, o outro te manipula, o outro te controla. Você não vai sair sozinha. Então ele está tendo ali, ó, total controle sobre o que você está fazendo. Então isso é relacionamento abusivo. Isso faz parte, né? É uma característica de relacionamento abusivo. E E o que é... autoestima, pode falar. Desculpa, pode concluir, Milena, pode concluir. E autoestima baixa e relacionamento abusivo andam de mãos dadas. Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Eu já falei para vocês um pouco a diferença entre os dois. E às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que o que a gente sente ali é amor. Estou nesse relacionamento porque eu amo essa pessoa. Eu me permito isso porque eu amo essa pessoa. E não é. É só porque você não se ama o suficiente. É porque sua autoestima é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que você acha que aquilo ali é o melhor que você pode conseguir. Pode falar, Andrei. E vale acentuar o seguinte: você falou sobre o controle, né? Sobre o controle, sobre o abuso. E o que é pior, é um abuso velado. Porque se a pessoa dissesse para mim, você não vai, eu reagiria. Mas quando dizia para mim assim, você não tem condições, eu acreditava. Porque eu não me sentia mesmo em condições de fazer sozinha. Porque é Então, interpretado como cuidado, é confundido com exato, cuidado. era aí que eu ia chegar. É interpretado como a preocupação, o cuidado, o zelo, e isso não é verdadeiro. Porque nada que te põe para baixo, que faz você acreditar que você é menos do que faz você acreditar que você não é capaz de alguma coisa, isso não é cuidado. Isso Não, realmente é abuso. é verdade. Mas a gente já está, né, indo para esse caminho aí do relacionamento abusivo. Olha só, Realmente, vamos mas voltar, vamos voltar. realmente tem muito a ver. Eu pretendo também trazer lives aqui sobre o relacionamento abusivo, até porque é o caminho que me interessa, porque o que eu mais ouço, o que eu mais ouvi, na maioria das vezes, das pessoas que vieram conversar comigo, era essa conexão entre a autoestima baixa e estar em um relacionamento abusivo. Seja de amizade, seja de um relacionamento amoroso, seja até no contexto familiar. Pessoas que se permitem estar em um ambiente familiar extremamente tóxico porque não têm coragem de bater as asinhas e sair voando. Não se sentem Sim, capazes de sair, às vezes, da asa dos pais ou de outros parentes, outros familiares, e não conseguem, por conta de uma baixa autoestima, que impede que essas pessoas criem autonomia e escrevam a sua própria história e assumam, né, o controle da sua vida. Então, está tudo verdade. conectado. Quando a gente está falando sobre autoestima, a gente está conectando com todas essas questões que às vezes as pessoas não se dão conta, às vezes as pessoas não entendem isso. É Então, porque, como eu te falei, envolve relacionamentos, né, Milena? A vida inteira a gente se relaciona, desde a pequena infância até o fim da nossa vida. Ninguém é totalmente sozinho. O ser humano é um ser relacional, né? Exatamente, relacional. E a partir do momento que envolve a nossa autoimagem, envolve como a gente se relaciona com o outro. Por isso que eu acho que anda sempre tão próximo o problema da autoestima e relacionamentos. É porque envolve a maneira como a gente se vê dentro desse relacionamento. Com certeza. Ou não se vê, né?
Não tem, o problema é esse, assim, que a maioria das pessoas elas não conseguem entender a gravidade de uma baixa autoestima. As pessoas ainda associam a autoestima à questão estética. E como se fala a Sim, palavra estética, associa também a superficialidade. E não é. sim, Quando eu já falei isso inúmeras vezes. Quando eu vou no salão e faço as minhas unhas, eu estou cuidando de mim. Isso se chama autocuidado. Quando eu passo um batom, isso é autocuidado. Quando eu passo um protetor solar na minha pele, isso é autocuidado. Isso não é sim, superficialidade. Não, a gente não pode confundir extremismo, que eu falei sobre isso na minha live. A gente não pode confundir extremismo. Eu preciso ser igual a Sheila Carvalho. Então, eu vou sim. fazer cirurgias plásticas para ficar o mais parecido com ela. Eu não sou ela, eu não tenho como ser ela. E nem sei se eu gostaria de ser. Então, voltando. Gente, cada pessoa tem um jeito, às vezes a gente quer se adequar a um padrão físico que não tem a ver com o nosso biotipo. Eu nunca vou ser aquela pessoa sequinha, magrinha, não vou, porque eu já tenho um biotipo um pouco mais trabalhado, digamos assim. Então, nem se eu quiser, e se eu ficar, vai ser horrível. Eu vou ficar estranhíssima. Tem gente que combina por causa do biotipo, mas isso não tem a ver comigo, por exemplo. Então não adianta eu ficar tentando me adequar usando X ou Y como o meu padrão. Lógico, você olhou o cabelo da fulaninha. Ah, que legal, gostei desse corte, acho que ficaria legal em mim. Isso não é um problema, é uma inspiração. Você está se inspirando. Gostou das luzes, não sei que lá o que. É diferente de você querer ser aquela pessoa e ser totalmente igual àquela pessoa. É diferente a gente se inspirar em alguém e a gente querer ser o outro. O que a gente tem que Sim, lutar para ser é a nossa melhor versão. Então, lute todos os dias para ser a melhor versão de si mesmo. É o melhor que você pode fazer por você e pela sua autoestima. Então, sim. continuando o nosso papo, André. Quer falar? Pode falar. Não, era isso. Eu Você queria dizer isso. Quando a gente falou de estética, de aparência, eu também cheguei lá. Claro que também passei por essa fase, né? Tanto é que você falou um negócio que é muito certo. Quando a gente fala assim, ah, fulaninho tem problema de autoestima, ou a fulaninha. Aí alguém fala assim, gente, mas não sei por que é tão linda. Será que ela não vê que ela é tão linda? Ou seja, a autoestima se resume a isso. A pessoa é linda e não se vê linda. Mas, como eu falei no começo, vai muito além disso. Isso é só a parte que é visível. Mas eu também passei por essa fase. Porque Uhum. os comentários negativos que eu falei que eu via na infância eram inclusive sobre a minha aparência. Inclusive, né? Ouvi sobre muitas outras coisas, mas sobre a minha aparência. Que eu ia ter o corpo assim, que eu ia ter o corpo assado, que eu ia ser assim, que eu ia ser assado. E aquilo foi se tornando verdade para mim. Então, eu me tornei uma adolescente que eu não ia à praia, porque eu tinha vergonha de botar o biquíni. Eu só usava roupa que ia até o tornozelo, porque eu tinha vergonha das minhas pernas. Eu usava blusas, tipo, toda fechada, porque eu tinha vergonha do colo. E foi assim. E, por incrível que pareça, muito ruim, mas eu sei que algumas mulheres podem se identificar. Isso começou a mudar quando eu comecei a trabalhar fora, quando eu já era uma mulher adulta. E é horrível isso, mas é verdade, porque as mulheres de repente vão me achar horrível, mas eu vou correr o risco de falar. Por incrível que pareça, foi quando eu comecei a andar sozinha na rua, trabalhar, voltar do trabalho, e ouvir gracinhas na rua, ouvir buzina de carro, que eu comecei a pensar, cara, acho que eu não sou tão ruim assim. Olha que ponto a pessoa chega. Mas as mulheres Né? não vão te achar, não vão ficar com raiva de você, não. As mulheres vão se identificar. Porque muitas mulheres começaram a, né, se sentir um pouquinho mais assim porque começaram a ser observadas. É óbvio que hoje a gente entende isso sob um novo prisma. Mas na nossa época de adolescência, isso é outro contexto, é outra vibe. Então vai lá. Então, eu comecei a pensar assim, acho que eu não sou tão ruim assim. E aí eu fui para outro extremo. Adolescente que usava saia no pé, as roupas encolheram muito.
E aí eu comecei a andar com roupas muito curtas, a mostrar muito o corpo. E vale dizer que eu não tenho, aqui não vai nenhuma crítica a quem gosta de mostrar o corpo. Não é isso. É que aquela também não era eu. Era uma outra versão minha que também era influenciada pelos outros. Porque eu comecei a pensar assim, então as pessoas acham o meu corpo bonito. Então eu tenho algo de atraente. Então eu vou mostrar o que eu tenho de atraente. E aí passei por um período usando roupas muito curtas. Tudo era muito justo. Tudo marcava demais. Tudo era curto demais. E passei também por essa fase. Você foi de um E... extremo a outro, né? Oi? Não te ouvi Você agora. foi Falei. de um extremo a De outro. um extremo a outro, exatamente. Tudo por conta de uma ideia distorcida. E nisso tudo eu não conseguia me achar. Eu não conseguia me achar. Porque, de alguma forma, eu estava deslocada naquele papel. Aquilo ali não era meu. Eu era uma pessoa que, tipo assim, tinha um namorado, eu andava com uma roupa curtíssima, e se eu passasse, outros rapazes olhavam. Eu lembro que uma vez, no Natal, eu indo para casa de um namorado que eu tinha na época, uma roupa muito curta, eu passei com ele, dois rapazes olharam, passaram olhando, e eu perguntei, você quer que eu volte em casa e troque de roupa? E ele me exibia como um troféu, falava assim, não, eles só podem olhar, não podem fazer mais nada, então eu quero que você ande assim mesmo. E aquilo eu me sentia, né? Caraca, ele tem orgulho de mim assim. Ele me aceita assim. E hoje eu vejo que também não era. Eu era o troféuzinho dele, né? Pois é. Era Foi dessa forma, esses extremos. e assim, você precisou dele falar isso para você. Olha só. Aí a gente tem dois pontos de questões relacionadas à autoestima. Você estava se submetendo a ir trocar de roupa. Hoje é inaceitável isso, né? Você Isso, estava se submetendo a ir trocar de roupa por causa dele, pelo fato de ele, por acaso, se sentir incomodado com os olhares de outros homens para você. Então, você estava disposta a fazer isso. A dificuldade né, se posicionar. Não, o corpo é meu, a roupa é meu, eu vou vestir, ponto final. sim, Normal, super. E quando você questionou, ele disse: não, continua assim. Você interpretou como, nossa, ele me admira, nossa, ele realmente, né, me acha maravilhosa. Isso não quer dizer que ele não achasse. Porque se ele te tinha como troféu, é porque realmente ele achava que você era digna de ser mostrada e exibida. Só que é de uma forma não saudável. É isso, é não, pra ele, é pro ego dele. Tá vendo aqui, ó? sim. A minha mulher, né? A minha namorada. Olha a gata que tá do meu lado. Vocês só podem olhar, mas está comigo, é Mas por tá aí. comigo, é isso. E a gente pensa que a gente está sendo validada, colocada lá em cima, e não é. É só o ego masculino que está em ação para variar, né? É só o Verdade. ego mesmo querendo nos usar para mostrar para os outros homens, porque eu costumo falar isso também. Homem não respeita a mulher, homem respeita o outro homem. Ele respeita outro homem. Então, assim, eles estão muito mais preocupados com a forma que eles estão sendo vistos, percebidos por outros homens, do que, por exemplo, com a mulher que está do lado dele ou com outras mulheres. É isso, é aquela sensação de que eu tô com uma mulher atraente do meu lado. E tu só pode olhar para essa mulher. E a gente confunde isso demais na nossa cabeça, principalmente sendo adolescente, né? Mas sendo adolescente é super comum também. Apesar que a gente sabe que isso não é um contexto só de adolescente, que na nossa vida, né, adulta, existem muitas mulheres que vivenciam isso. O cara pede pra ela, vai lá, bota aquele seu shortinho e não sei o que lá. Às vezes a mulher nem gosta, nem curte, ou não está afim. Mas para atender e se sentir validada por aquele homem, ela vai lá e faz a vontade dele. E isso é mais comum do que a gente imagina, não só na adolescência, né? Então, É André, verdade. fala. Eu falei, não, só concordei com você, é verdade mesmo. Ah, Tá me tá. ouvindo? Tô te ouvindo. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa da baixa autoestima? Você acha que a autoestima baixa afetou Muita. depois de adulta? Continuou afetando a sua vida, as suas escolhas, seus relacionamentos, por exemplo?
Sim, sim, com certeza. Como você falou, é um processo. A gente é uma luta diária. Eu estou lutando contra isso até hoje, né? Mas com certeza já deixei de fazer coisas que eu não me considerava capaz. Tipo, recusar cargos de liderança em empresas que eu trabalhei, porque eu não me sentia capaz de desempenhar aquela função. Mas sabe o que é mais estranho nisso? Não é um não se sentir capaz, é tipo assim, e se eu fizer e não for a melhor, e vou ser criticada, e vou ser vista, e se me chamarem para fazer, e depois descobrirem que eu não sou tão boa, e me tirarem esse cargo? Então, assim, já era uma preocupação lá na frente, em vez de estar me preocupando em fazer o melhor hoje, eu já estava me preocupando de como iam me ver naquela situação se eu não atendesse as expectativas. E isso é Então, deixei sério de fazer. demais. Isso é muito sério, isso é muito grave, assim, né? Você perder uma oportunidade que provavelmente, né, seria uma ótima oportunidade de trabalho para você, com experiência, curricular, tudo, porque não por medo de assumir a liderança, mas por medo de não ser capaz de atender as expectativas dos Dois outros, né? E as outros, suas próprias, exatamente. e as suas próprias, né? Porque você criou as suas expectativas de que você tinha que ser sempre a melhor. Não foi suficiente, né, esse reconhecimento. Dizer, olha só, Andréia, você tem exercido um excelente trabalho, você tem desempenhado muito bem a sua função e por isso a gente quer te dar o cargo de liderança. E porque ninguém quer dar um cargo de liderança que não acha que seja capaz de assumir aquela função. E as pessoas confiaram em você, mas você não confiou em você mesma, né? Você falou, acho que eu não vou para esse cargo aqui até que dá. Eu consigo chegar no meu nível de excelência, mas para esse aqui eu não sou boa o suficiente. Eu não vou conseguir atingir o mesmo nível de excelência e eles vão ver que eu sou uma fraude. E isso Isso, a gente vai repetindo na nossa vida durante muito tempo. ao longo da vida. Inclusive, a gente se sabota por isso, né? Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha Hum, começado uma outra graduação no passado. Antes disso, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular. Naquela época não era pela internet, a gente tinha que andar até a escola, enfrentar uma fila para fazer inscrição, enfim. E eu fui e fiz a minha inscrição. Se eu não me engano, para o UERJ e para o UFRJ, se eu não me engano. Eu fiz as inscrições e no dia de fazer, eu tinha ido para casa de uma tia no interior do estado e minha mãe, na época, ia mandar me buscar porque eu tinha prova no fim de semana. E eu inventei inúmeras desculpas porque não podia vir, porque eu precisava terminar de resolver algo lá, onde eu estava na casa da minha tia, para não ir fazer a prova. E assim, hoje não, já tem uns anos que eu admito que eu fugi para não realizar a prova, mas na época aquele motivo era válido. Não, eu não pude fazer a prova porque eu não estava no Rio, eu estava no interior resolvendo um problema de família. E não era algo que eu poderia ter visto, porque eu não acreditava que eu conseguiria passar para uma universidade estadual ou uma universidade federal. Então, E para não se frustrar de um possível resultado negativo, que hoje você nunca vai saber se teria passado ou não, até porque a você maioria das resolveu pessoas, a se maioria dos sabotar. meus amigos que fizeram passaram, tá? Vale falar. E é isso, assim, você foi se permitindo se sabotar, né, durante a vida, porque a recusa para um cargo de liderança, o não ir fazer a prova para uma universidade pública, tudo isso são formas de autossabotagem. A sua história me lembrou, inclusive, a do Gil Nogueira do BBB. Ele está super famoso agora, ele é doutorando em economia. E ele estava contando, ele contou lá dentro do reality, que as pessoas também invalidaram ele, falando para ele assim: ah, você vai fazer vestibular para quê? Você não vai passar mesmo, não sei o quê. Mas ele tinha o desejo de fazer, né? Até porque era o sonho da mãe dele, e ele queria também.
Ele falou assim, que no dia de fazer a prova, ele não levou a identidade de propósito, porque ele não queria, seria uma desculpa que ele daria. Só que aí a mãe dele viu a identidade em casa, saiu correndo atrás dele, Tá aqui entregou sua identidade. sem esquecer a sua identidade. Então, assim, ele não tinha mais nem desculpa. Mas ele foi lá, fez, passou na faculdade de economia e hoje ganhou, inclusive, bolsa para estudar no Texas, em outros países. Ele ganhou bolsas para cursar fora do país o pós-doutorado dele. Então, assim, às vezes a gente vai dando um tiro no nosso próprio pé, né? Já pensou mesmo se a mãe dele não tivesse visto e por causa disso ali ele fosse adiando? Ah, não, vou deixar pra lá, vou deixar pra lá. E nunca tivesse corrido atrás daquilo que ele imaginou naquele momento que ele não seria capaz de fazer. Ele foi lá, fez com medo, com insegurança e hoje é um doutorando em psicologia e com bolsa garantida para cursar o pós-doutorado, se eu não me engano, em outros países. Então, eu acho que é muito válido esse exemplo que você está trazendo aqui para as pessoas não repetirem. Não Não, repitam isso em casa, hein? não façam isso em casa, não façam isso no trabalho. Não É façam isso. verdade. Não Se façam você isso na vida. Não façam isso na vida, exatamente. Se você se sentir incapaz para assumir determinada posição, e às vezes não precisa ser um cargo de chefia, nem nada do tipo, às vezes é algo tão simples, né? Mas que a gente É fica verdade. com medo de fazer. Eu falo muito de falar na internet porque é o que eu estou fazendo agora. Então, tem muita gente que quer se comunicar com as pessoas, quer trazer conteúdo na internet, mas falar não, mas as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, as pessoas vão me criticar, não sei o quê. E assim, resquícios gigantescos de uma baixa autoestima. Eu já tive muito esse medo também de me posicionar. Ficava o tempo todo preocupada, não vou postar stories, não, porque eu tô com espinha, ou porque eu tô com olheira, ou porque eu não tô não sei o quê. Gente, hoje eu consigo postar foto sem maquiagem, sem filtro, sem nada. Mas eu também não sou obrigada a ficar mostrando uma coisa que não tá muito legal. Então, não tem problema nenhum, bota um filtro, faça uma make e vai lá, sabe? Para de achar que o que você tem para trazer para o mundo não é bom o suficiente. Porque às vezes uma frase, uma palavra que você leva para outra pessoa pode ser o estalo, a virada de chave que aquela pessoa vai dar na vida dela. Então, seja o que for, a gente está falando de produzir conteúdo para a internet, mas isso pode ser outras coisas, retomar os estudos, seja seu ensino Sim, fundamental, sua faculdade, sua pós-graduação, fazer um outro curso, fazer transição de carreira. Ah, eu sou formada, sei lá, em economia, mas eu não me identifico mais com essa área, eu quero fazer transição de carreira. Faça, pare de ter medo. Pare é, de ter medo o tempo inteiro do que os outros vão achar e de não ser boa o suficiente. A gente só aprende na prática. É igual dirigir. Não adianta eu querer ser uma boa motorista e não sentar na cadeira ali do carro, no banco do carro e não começar a fazer isso. Eu nunca vou ser uma boa motorista. Não adianta ter habilitação, não adianta ter carro, não adianta ter nada se eu não praticar. Então, isso vale para outras coisas na nossa vida também. A gente viu um exemplo claro da história da Andrea, de como foi esse processo dela de infância, da adolescência. É óbvio que ela trouxe só um trechinho para a gente, que existe sim, muito mais sim. profunda desenvolvida nisso. É por isso que eu digo que é importante a gente observar os nossos filhos, né? Às vezes irmãos mais novos, sobrinhos, e tomar cuidado e começar a exercitar a autoestima saudável. É importante eu deixar claro uma coisa, gente. Exercitar a autoestima saudável não é você elogiar o seu filho o tempo todo, dizer que ele é o melhor em tudo, porque isso você também não está contribuindo para uma autoestima saudável, tá? Porque se Tá. ele errar, se ele deslizar, ele vai achar que te decepcionou e que ele não é tão bom assim. É você saber equilibrar. Elogiar quando tá tudo ok. Olha só, não foi tão bom nisso aqui, mas tudo bem. Isso faz parte. Não precisa ser sempre bom, não precisa ser perfeito em tudo, né? Isso faz parte da construção de uma autoestima saudável. É não exigir esse perfeccionismo e é também não colocar para baixo. Tá vendo? Você é um burro, não sabe de nada mesmo. Por isso que ninguém gosta de você, por isso que você não tem amigos e não sei o que lá. Isso é horrível para a construção de uma autoestima, gente, que possa nos favorecer no decorrer da nossa vida. André, eu quero saber como é que tá a sua autoestima hoje. Hoje, não
hoje, quinta-feira. Eu quero saber como é que está a sua estima hoje, atualmente, como é que você tem lidado com as suas inseguranças, quais os recursos que você tem utilizado para se sentir mais autoconfiante e dar um baile na autoestima baixa. Como você disse, né? É uma luta diária. Eu não pensei, a semana toda eu não quis pensar no convite que você tinha me feito, porque para eu não ficar nervosa na hora de estar aqui hoje. Mas hoje eu fiquei tensa. Hoje eu fiquei tensa. Cara, eu não vou ajudar a Milena em nada. A gente vai bater esse papo. De repente as pessoas não vão assistir, ou vão assistir e não vão gostar. E se deixarem de seguir a Milena por minha causa? Então, isso, ó, é assim, ó, na minha cabeça. Mas assim, eu brinquei com você na semana passada e falei que eu li em algum lugar quando a pessoa falou, você está com medo? Vai com medo mesmo. E foi o que eu decidi fazer. Aliás, é o que eu tenho feito. Você sabe disso, eu falo para você e vou falar publicamente, que eu falo quando eu crescer eu quero ser igual a você. Teu jeitão de vou lá e faço. Quando eu vejo você anunciando, eu boto a carinha assim, meu Deus, como eu queria ser igual a ela. Mas assim, é um passo de cada vez. Hoje até a gente começar aqui, eu estava muito tensa e não saberia me dizer, eu não saberia te dizer como estava a minha autoestima. Eu estava pilhada de como ia ser estar aqui. Porém, o que eu tenho feito no dia a dia? Primeiro, mandar esses pensamentos embora. Esses pensamentos de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que não vai dar. Se bem que esses nem são os meus maiores problemas. Eu tenho que lutar. Comigo funciona muito a autossabotagem. Os pensamentos de, assim, e as desculpas são validadas, sabe? São coisas sérias que eu tenho para fazer. Você se lembra disso, né? Teve um dia que eu falei, olha, talvez não dê para a gente passar, vocês que tinham falado da gente conversar antes, né? Ou testar o som e a imagem. E eu falei, hoje não vai dar para mim. Mas olha só, se quiser, você pode me deixar para uma outra oportunidade, pode fazer com outra pessoa. Foi ou não foi o que eu te falei? E o motivo era real. Porque não, hoje eu não posso, porque eu tive uma série de problemas que eu tive que resolver, cheguei em casa muito tarde. O motivo era real. Mas, e você chamou minha atenção para isso. Olha só, para de se auto-sabotar. Eu faço questão, eu espero, a gente não precisa fazer isso hoje. Então, é isso que eu tenho tentado observar. Quando vê esse pensamento, não vou fazer, não, por causa disso, disso e disso. E aí eu penso assim, poxa, peraí, mas se eu não fizer essa questão hoje, se eu deixar isso aqui para amanhã, isso aqui para resolver hoje, não vai atrapalhar o que eu preciso fazer. E coisas que eu não acreditava. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu emagreci muito, né? Eu decidi fazer uma dieta e eu emagreci mais de 24 quilos. E isso, para mim, foi uma vitória muito grande, porque eu falava assim, não, eu já tentei dieta outras vezes e eu não consigo emagrecer. Eu já tinha emagrecido no máximo 8 quilos. E não tem só a ver com aparência, tá? Claro que hoje eu gosto mais do que eu vejo do que há um tempo atrás. Mas isso aí também é uma outra questão, porque eu já fui muito magra e eu também não gostava do que eu via. E depois a desculpa que eu usava é porque agora eu tô gorda. E eu também não gostava do que eu via, mas eu também não gostava quando eu era magra. Então, eu mesma percebi que o problema não estava em ser gorda ou magra, estava em como eu me sentia aqui dentro. E é o que eu tenho tentado fazer. Então, isso aí foi um passo. Então, são coisas, o que eu tenho feito para melhorar a minha autoestima? Coisas que eu não acredito que eu sou capaz, eu penso, não falo, vou lá e começo. E vou tentando fazer. E isso tem me feito bem. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu vim emagrecendo, 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 e eu não conseguia me ver. Eu me olhava no espelho e continuava me vendo. E eu vindo assim da minha filha, mãe, suas roupas estão muito largas, está feio, para de usar isso. E eu olhava no espelho, apertando as roupas com cinto e não conseguia me ver magra. Até que umas pessoas do grupo que eu fazia parte começaram a falar assim, gente, uma bermuda que eu acho que, eu não sei nem se tem a ver, Milena, mas é para dar um exemplo prático de como a coisa funciona, né? E eu vendo as mulheres falando, não, bermudas que eu não usava há 2 anos, tal. Eu peguei umas roupas que eu não usava mais, há muito tempo, que não dava a mim, e fui experimentar. E quando eu experimentei, as roupas estavam largas, para minha surpresa.
E aquilo foi assim, ó, não pelo fato de estar magra, de ter melhorado a aparência, de pensar assim, caramba, eu fui capaz de chegar até aqui. Eu consegui chegar até aqui, então eu posso muito mais. Um passinho de cada vez, um dia de cada vez. Você está entendendo? Ah, hoje eu fiz isso. Hoje eu consegui manter a dieta. Antes, se eu furasse uma dieta, cara, acabou. Eu nasci para isso mesmo. Isso não é para mim. E hoje eu já não falo mais isso. Não, isso não é para mim, não. Isso é para mim, sim. Eu cheguei até aqui, por que eu não posso ir além? Então, para mim, tem funcionado assim. Um dia de cada vez. Eu aprendi a valorizar cada pequena vitória. Se hoje eu conseguir isso, caramba, às vezes, eu me pesava durante a semana, uma semana, beleza, tinha emagrecido 1,5 kg. Na outra semana, eu só emagreci 300 gramas. Aí vinha aquele sentimento, tá vendo? Não adianta. Opa, peraí. Eu falava, peraí. Há quantos anos eu não emagrecia nada? Então, eu tô dando o exemplo do emagrecimento porque é muito recente, tá? E vale dizer que você tem que viver como você está bem. Eu não estava me sentindo bem como eu estava. Então, cada um, você que está ouvindo a gente... Sim, então, a gente não está pregando ditadura de magreza, não. De magreza de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que era algo que estava me incomodando e me fazendo mal. Sim. E porque eu não acreditava que eu conseguiria. Então, por isso é que é importante para mim. Porque, assim, eu começo a destruir esses pensamentos de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que isso está muito além de mim, de que isso não é para mim. É por Isso aí aí. que tem que... Ou seja, ela sai da zona dela de conforto, né? Que é o ponto inicial que a gente falou aqui para vocês. É importante a gente dar o primeiro passo, sair da zona de conforto, se arriscar, mesmo com medo. Como eu disse, tem medo de começar grande? Começa pouquinho, começa pequenininho, vai fazendo aos poucos, até você ir ganhando mais autoconfiança para fazer coisas maiores. Mas não deixa de fazer por insegurança, não deixa de fazer por medo. E o que ela disse em relação ao corpo, a gente não está pregando ditadura de magreza. Até porque ela trouxe o relato dela, a Caroline trouxe o relato e eu trouxe o meu. Ela era magra e não se sentia bonita. A Caroline não se sentia bonita por ser muito magra, né? Se achava bonita, mas tinha as questões ali relacionadas ao corpo por ser muito magra. Eu tinha corpinho de violão também, que é o mesmo padrão da Andréia ali, porque vocês não estão vendo ela, mas a Andréia tem cintura fina, tem quadril largo, é todo violão ali, mas também não se sentia bonita. Então, Sim. vai muito além, né, dessas questões. A gente não sabia lidar com isso. Com essa... isso era só um ponto a mais, né? Ser magra, ser gorda, não sei o que lá. Isso é um ponto a mais que atrapalha ou às vezes ajuda, mas no nosso caso não. A gente era tão insatisfeita com a gente que não importasse. Eu estava magra, estava gorda, estava sarada, seja lá o que fosse, continuava insatisfeita com a aparência. Eu acredito que algumas coisas também chegam com a maturidade. Porém, acredito também que maturidade é escolha. Nem todo mundo escolhe amadurecer. Existem pessoas que escolhem estacionar numa fase ali da vida porque é confortável. Vocês entendem que é zona de conforto? Às vezes é mais fácil eu permanecer emocionalmente na minha infância ou emocionalmente na minha adolescência, porque aí os meus comportamentos eles vão condizendo com essa idade e não com a minha idade cronológica. Então, se o meu emocional é de criança, se o meu emocional é de adolescente, então eu não vou exigir que eu faça coisas de adulto, de uma pessoa da minha idade. Eu tenho 33 anos. Então, se eu continuasse me comportando como uma menina de 12 anos, de 13 anos, eu ia continuar encolhidinha no meu canto, eu ia continuar com medo de tudo, eu ia continuar achando que ninguém gosta de mim, sabe? Eu sei que um monte de gente não gosta de mim, mas tá tudo certo, gente. Faz parte da vida. Eu vou fazer o quê? Eu não vou agradar todo mundo, não. Verdade. Isso é um ponto importante para a gente trabalhar também na nossa autoestima, é não querer agradar todo mundo, porque a gente não vai, é impossível. Ninguém agrada todo mundo. Existem pessoas que vão te amar, que vão te respeitar, que vão falar o que ela está falando para mim, o que a Carol, o que outras pessoas falam. Quero ser igual a Milena quando crescer. Isso enche o meu coração, isso aquece o meu coração. Não no sentido de me deixar arrogante, até porque elas me conhecem e sabem que eu não sou assim, mas no sentido de, nossa,
eu consegui me superar a ponto de inspirar pessoas. Porque a Milena Sim, de nunca na vida, nunca faria nada parecido com o que eu estou fazendo agora. Mas isso me diz, tá vendo, Milena? Você saiu da sua zona de conforto, você fez alguma coisa e você está inspirando pessoas. E é isso que você pode fazer através da sua vida. Hoje eu posso estar te inspirando e inspirando outras pessoas, e assim vai ser você. Como eu falei até para uma pessoa que estava assistindo a minha live no dia, que ela falou: Ah, Milena, eu quero ser igual a você, não sei o quê. E eu falei assim: às vezes você já inspira e não sabe. é Só que esse verdade. consciente da gente de comparação, né? De ficar se comparando. Eu É, só vou ser inspiradora, as pessoas só vão olhar para mim e me valorizar mais quando eu fizer X coisa, e às vezes não. Às vezes são pequenos detalhes que as pessoas já olham para você e falam: Poxa, a André é incrível. Queria muito, sabe, ter esse jeito, ter essa garra, ter esse sorriso, seja lá o que for. Pô, Carol, nossa, ela é maravilhosa. Pô, Fulaninho. Só que a gente não percebe. E nem sempre a gente vai receber feedback, tá? É importante a gente estar atento a isso. As pessoas têm mais facilidade até em trazer o que é negativo do que em falar do que é positivo. São poucas pessoas que conseguem se abrir, né? Abrir o coração, deixar qualquer sentimento de inveja ou de arrogância de lado e falar: Nossa, eu admiro o seu trabalho, eu admiro você, eu acho você uma mulher muito bonita, eu acho você inteligente, seja lá o que for. Porque tem pessoas que têm dificuldade em elogiar, porque, primeiro, não foram elogiadas, não sabem lidar muito com essas questões, e parece que exaltar o outro diminui. E é eu não vejo verdade. dessa forma. Eu mesma, com todos os meus problemas de autoestima, eu nunca tive problema nenhum em elogiar ninguém. Eu elogio todo mundo que eu acho. Eu não saio distribuindo também elogio à toa, não. Se eu não acho nada, eu não falo nada, eu fico calada. Mas também não vou com palavra negativa, não. Mas se eu acho aquela pessoa incrível, se eu acho aquela pessoa bonita, eu falo. André é uma prova viva disso. É, Vivi eu a ia dizer isso. Eu sou testemunha disso. porque é o que eu acho, é o que eu penso a respeito dela, não é porque eu sou amiga dela, entendeu? Porque eu poderia olhar para ela e não achar que ela fosse uma mulher bonita, eu poderia olhar para ela e não achar todas as coisas que eu já falei que eu acho dela. E não precisa nem entrar em detalhes aqui, porque quem tem que saber é ela, o que eu penso, né? Então, e às vezes e ela tinha uma dificuldade terrível em aceitar os elogios. É, Em eu ia entender. falar disso. É, eu ia falar disso. Quando as pessoas me elogiavam, minha autoestima era tão ruim, tão baixa, que quando elogiavam, se fosse a aparência, eu olhava para a pessoa procurando um traço de ironia no rosto, porque para mim estava sendo irônica comigo. Eu procurava a ironia, o deboche. E quando É, era qualquer outra coisa, a minha inteligência, a capacidade, outras qualidades na minha personalidade, eu ficava pensando que estava tentando me agradar, massagear meu ego. Para você ter uma e não é ideia. assim, né? E não é, são elogios sinceros, são elogios reais, mas isso faz parte também de quando a gente não se aceita. O nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a Andrea por ter topado participar dessa comigo. Já avisar para vocês que a Andrea é minha convidada para a gente falar sobre dependência afetiva. A gente vai falar sobre esse tema tão importante, dependência emocional. Vamos só definir a data e eu aviso para vocês, mas ela vai ser a minha convidada para falar sobre isso. Queria dizer que amanhã tem live de novo. Amanhã vai ser diferente, porque nós teremos duas lives amanhã, uma às 16 horas, que foi a live que aconteceria ontem, não pôde acontecer. E amanhã às 19 horas. Eu espero todos vocês aqui comigo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança. Andréia, mais uma vez, muito obrigada, amiga, por ter topado participar dessa jornada comigo. E Eu mais que uma vez, você é agradeço, uma mulher incrível. Nunca esquecer eu disso. agradeço. Nem doeu, nem doeu. Por aquilo que pareça, eu gostei. Olha só, quem diria? Eu Eu falei. gostei. Eu realmente quero te agradecer, viu? Pela insistência, por não ter desistido. E realmente, você é incrível. Eu realmente quero ser como você quando eu crescer, tá? Obrigada a Beijo, todos que assistiram a gente. gente. Tchau. Tchau, obrigada, Carol. Tchau. A Andréia, a Carol tá falando parabéns pra gente. Ai, obrigada, Carol. Beijo para Beijo. você. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.